Amém, irmãos? Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma bênção estar com os irmãos aqui para mais um culto de primícias. Nós estamos no dia número 6 das primícias, ou seja, correspondente ao mês de junho, né? Então, para aqueles que têm acompanhado, cada dia do ano, nós fazemos referência a um mês do ano. Então, dia 1º foi em relação a janeiro, dia 2 fevereiro, 3 março, 4, já quantos aí, pastor? Já? Abril, maio e entramos no mês de junho. Já estamos em junho. Já estamos em junho. O ano passa rápido. E na verdade é importante a gente fazer essa reflexão porque nós olhamos para esse mês pela fé. Pela fé que o Senhor vai operar grandes maravilhas no meio da igreja. Amém. Nós temos uma expectativa, né, em relação ao que o Senhor vai agir nas nossas vidas, né? O que Ele vai realizar, né? E é importante a gente fazer essa pergunta: Senhor, o que o Senhor vai fazer, né? E como que nós podemos estar dentro desse contexto para fazer a vontade dEle, né? Não fazer a nossa vontade. Então nós vamos nos diminuindo, né, naquilo que é nosso desejo, né? Como o pastor sempre fala, os cultos de domingo, eles são uma bênção, né? Porque a gente vai para adorar a Deus, para cantar louvores, para ter comunhão com os irmãos, né? Para receber, claro, uma palavra, né, a respeito da salvação. Mas nos cultos que a gente faz assim no lar, nos outros cultos da família cristã, são para a gente se aprofundar na palavra, né? Para que a palavra comece a gerar uma transformação dentro das nossas vidas, né, verdadeiramente. Né? E quando a gente tem essa transformação, a gente começa a perguntar: Senhor, o que você quer que eu, né? O que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a tua vontade para a minha vida? Né? E nós focando no mês de junho, né? Já olhando para a fé, as vidas que serão alcançadas. Quantas vidas não tem que vivem ao nosso redor ali, são nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, né? Que precisam receber uma palavra da parte de Deus, né? Com certeza. Então vamos meditar na palavra do Senhor, na primeira carta, né, ou epístola universal do apóstolo João, no capítulo de número 1, no capítulo número 2, nós vamos ler do verso 3 ao 6. Tá na tela também para quem quiser acompanhar. Também aqui na tela. Você não tá na frente não. Tá... Não tô, né? Todo mundo tá vendo, as pessoas que inclusive estão na... tá aí atrás de você, ó. Quem tá com a gente online tá atrás de você. Ah, legal. Alessandro, o Mike. Glória a Deus. Pai do Senhor, os irmãos aí também. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de João, verso 2, capítulo 2, a partir do verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, em outras reflexões, né, que nós fizemos a respeito do apóstolo João, né? E nós comentamos muito aqui da importância desse apóstolo que foi contemporâneo de Jesus. Imagina a pessoa que conviveu, assim, tem uma inveja santa, né, desses homens aí que estavam ao lado de Jesus, né, ouvindo diretamente da palavra dele. Ele é a própria palavra, ele é a vida, né, ele é o próprio Deus encarnado, né, olhando para Jesus é a imagem do Deus vivo, né, entre nós. Ele foi testemunha dos ensinamentos de Jesus, dos milagres que Jesus operou, né? Então esse apóstolo ele tem muita propriedade para transmitir para nós acerca da pessoa do Senhor Jesus. E aqui no estudo que nós fazemos, ele vem nos colocar uma reflexão a respeito da convicção, ser convicto, né, de conhecer a Deus. É importante nós conhecermos a Deus, né? Isso parece ser uma declaração óbvia e simples, né? Porque o homem ele precisa conhecer o seu Criador, né? Então existe um questionamento interno dentro de cada ser humano, né, a respeito de, olha, da onde eu vim, né? Para onde eu vou, qual é o propósito da vida? E muitas pessoas se sentem perdidas nisso, não é verdade? Muita gente. E não há como você não estar perdido se você não busca ao Senhor.
Porque Ele é a fonte da vida. Então, para você saber de onde você veio e para onde você vai, você tem que conhecer o Criador, aquele que te fez. Né? E essa importância, né, não é simplesmente restrita a uma declaração. Né? Se perguntar para a maioria das pessoas, olha, você conhece Deus? Você acredita em Deus? Talvez muitas pessoas vão falar assim, não, eu conheço Deus sim. Não, eu acredito em Deus. Né? Muitas pessoas podem declarar isso. Mas a reflexão que nós temos hoje é, verdadeiramente nós conhecemos? Quais são as evidências, né, que mostram para nós que uma pessoa realmente conhece o Senhor? Ou que nós mesmos conhecemos o Senhor? Então, a reflexão e o estudo está em cima disso. E o apóstolo João, ele nos dá um caminho para nós evidenciarmos, nós conhecemos mesmo ou não. Então, qual que seria o caminho que o apóstolo João ele apresenta para nós? Né? Se você conhece Deus, né, a evidência primeira é que você obedece os mandamentos de Deus. Amém. Então nós vemos ali, ó, no primeiro versículo que nós lemos, né, que é o verso 3, e sabemos nisso que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Né? Então, isso diz respeito ao quê? Guardar o mandamento, o que é? Obedecer os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos? O que o Senhor requer de nós? Né? O mundo, ele não tem como saber se está no caminho certo ou no caminho errado se não tiver uma base do mandamento de Deus. É ali que nos apresenta, né, se nós estamos pecando ou nós não estamos pecando. E você obedecer a Deus, você manifesta, né, que na obediência você tem uma vida reta com Ele. Que você reconhece Ele como seu Criador, como o Criador de todas as coisas. Né? Nós temos também ali o amor ao próximo. Isso é uma evidência de que nós conhecemos Deus. Se você diz que conhece a Deus e você não ama o seu próximo, se você aborrece o seu irmão, se você guarda mágoas, né? Então a gente faz uma análise, né? Porque durante a vida de uma pessoa, muitos eventos podem acontecer realmente que as pessoas ficam em situações, né, de mágoas, mágoas às vezes com familiares, com pais, com irmãos, com amigos, palavras que são ditas, né, e que muitas vezes você quer até perdoar, mas você fala assim, não, eu vou perdoar, mas na verdade eu vou desprezar essa pessoa. Né? Então não dá para continuar a convivência. Então nós temos que analisar o seguinte, dentro das pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus, se você diz que conhece o Pai, você não pode continuar a sua vida com esses ressentimentos, com essas vagas. Nós vamos depois falar sobre cada um desses pontos aqui. Mas nós falamos aí, né? Evidências do conhecimento de Deus, obedecer os seus mandamentos, né? Você amar ao próximo e ter verdadeiramente uma transformação de vida. É impossível a pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus continuar sendo a mesma pessoa que era antes de ter esse encontro com o Senhor Jesus. Então, o apóstolo João ele começa a abrir isso para nós, né? Para a gente fazer essa reflexão. Nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, nós estamos sendo obedientes a Deus. Nós sabemos que essa desobediência foi o início da queda do homem. Né? Então, quando o homem foi criado, a mulher foi criada no jardim, né? O Senhor deu uma palavra para eles ali. Né? Na verdade, tinha um único mandamento, é isso, pastor? Tinha um único mandamento. Olha, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era o mandamento de Deus? Era a única coisa que estava restrita ali ao homem, dentro do ambiente que ele foi criado ali no paraíso. Né? Então a desobediência do homem, ali inicialmente da Eva que foi enganada pela serpente, né? Essa desobediência significou o quê? Não crer na palavra de Deus. Irmãos, concorda comigo? Porque Deus falou para eles, olha, falou na verdade para Adão, no dia que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então, quando o adversário ele vem e coloca uma dúvida, né, e ela não se firma na palavra do Senhor, né, porque ela não acreditou. Ela não acreditou que se ela não comesse. Então, a serpente foi lá,
e começou a iludir ela, falou assim, olha, na verdade esse fruto aí, se você comer, você vai ser, primeiro que você não vai morrer, e segundo que você vai ser como Deus, conhecer o bem e o mal. Então despertou nela um desejo de ser como Deus, né? Então nós vemos que essa desobediência é a não crer que Deus, que a palavra dele é a verdade. Isso fez a queda do homem. E todo o evangelho e a vinda do Senhor Jesus, né, para encarnado aqui, né, como homem, é para que fosse restaurada essa paz que nós temos com Deus. Essa falta de paz que nós tínhamos, né? Essa falta de paz que nós tínhamos quando nós nos separamos da presença do Senhor. E então nós falamos do amor ao próximo e a transformação visível de vida, né? Então, quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo e ela se arrepende dos seus pecados, né? Ela começa a obedecer os mandamentos, ter conhecimento dos mandamentos, se reconhecer como um pecador, né? Inicia-se ali um processo de santificação, né? E vai havendo uma transformação de vida. Então é comum as pessoas, quando tem essa conversão, né, entre as pessoas que conheciam, falam assim, mas fulano agora está diferente, né? Essa pessoa não está mais obedecer, será que é você o mesmo, né, que eu conhecia antes? Então é importante que haja essa evidência da transformação da vida da pessoa. Ela não pode simplesmente continuar a mesma coisa. Na verdade seria impossível a pessoa continuar a mesma pessoa, né? E o que acontece? O Senhor, ele sempre quis estabelecer um relacionamento com o homem. O Senhor, ele tem características pessoais, né? E é um Deus que se relaciona com a sua criação. Então muitos pensam, né, que Deus, ele simplesmente, muitos até que admitem que Deus existe, admitem que Deus foi o criador de todas as coisas, mas acham que Deus criou todas as coisas e deixou a criação ao seu bel prazer, né? Deixa as coisas acontecerem como elas quiserem. Não, o Senhor, ele interage com o homem, ele é ativo na sua criação, né? Ele realmente se preocupa com cada um de nós. Ele tem interesse, né, naquilo que nós estamos vivendo, estamos passando. E ele quer restabelecer esse relacionamento com o homem, né? Então nós vamos refletir como fortalecer essa confiança em nossa caminhada cristã e viver de forma mais plena na sua presença, né? Então o verso 3, ele diz, nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, né? Então, olha, a obediência, né, quando nós começamos a entrar nesse campo, cada passo que nós damos de obedecer à lei de Deus, né, é mais do que uma demonstração de fé, né? É a prova do amor genuíno por Deus. Quando nós voltamos a entrar nos trilhos, né, da nossa caminhada com Deus, você começa a obedecer a Deus, você demonstra fé e você demonstra amor a Deus, né? Porque você tem que obedecer, e Jesus falou isso, né? Se vocês me amam, vocês obedeçam os mandamentos, obedeçam a palavra dele, né? E quando escolhemos viver de acordo com a sua palavra, nós declaramos que confiamos em sua sabedoria e soberania. Vocês vão entender? Eva não confiou em Deus. Ela não confiou na palavra que Deus tinha dado para ela. E quando nós entramos na obediência, nós passamos a dizer, olha Deus, eu confio na sua palavra. Eu confio no que o Senhor está falando para mim, é verdade e é bom para mim, né? Então obedecer às Escrituras pode parecer um desafio, né, no mundo que nós vivemos. Porque o mundo que nós vivemos, os valores do mundo, eles se contradizem com a lei de Deus. Os irmãos percebem isso, né? É muito difícil, né, nós temos uma postura, e a igreja não tem essa função de ser uma igreja que é politicamente correta. Se o politicamente correto quer dizer você transgredir a lei de Deus. Então muitas vezes nós como crentes somos desafiados a ser tolerantes, né, com o modo de vida que a sociedade tem. E o modo de vida que a sociedade tem, que o mundo tem, o mundo que não considera Deus, ele é totalmente antagônico à caminhada com o Senhor. Totalmente antagônico. Ele desconsidera a presença do Criador. Ele desconsidera de que Deus é um ser moral. E que se nós, né, não nos comportarmos, né,
em santidade, assim como Deus é santo, né, nós vamos nos afastando do Senhor. Então a obediência, ela não pode ser apenas uma questão externa também. Né? Porque nós podemos pensar o seguinte, e é comum isso, né? A nossa razão humana, né? A gente pensa assim, peraí, então eu tenho que ser obediente a Deus, quais são as regras? O que eu tenho que seguir? E aí você passa a agir de forma mecânica. Né? Então, olha, eu não posso isso, não posso aquilo outro, e você começa a vigiar essas coisas e, primeiramente, já olhar no vizinho, né, para ver se ele está seguindo aquelas regras, e passa a ser apenas uma questão de religiosidade. Isso é um risco muito grande, né? Porque a nossa mente ela busca isso. Né? Então, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. O que é certo fazer, o que não é certo fazer. E aí, de repente, a pessoa começa depois a se desviar daquilo que é o padrão do homem e começa a colocar o padrão de Deus e começa a colocar o seu padrão. Por exemplo, na lei de Deus, né, o Senhor falou para guardar o sábado. Né? Na dispensação antiga, tinha que guardar o sábado. E aí, o que acontece? Eles vão fazer, o que é guardar o sábado? O que você pode fazer, o que você não pode fazer? Ah, não, você pode dar 2, 3 passos, entendeu? Uma vez eu fui nós estivemos num hotel que era praticamente judeus, aqueles hotéis, né? E no sábado, né? Era um sábado, a gente foi tomar café da manhã. Quando a gente foi pegar o elevador, os judeus olharam pra gente e falaram assim, você tem certeza que você vai querer entrar no elevador? Eu já comecei a ficar, é isso, né? O cara, ele não está querendo que eu entre, ele não quer que... Né? Ele falou assim, não, é porque vai parar em todos os andares. Eu falei, como? Eu nem entendi. Eu falei, não, vou entrar. Entramos assim e realmente, né, o prédio era bem alto e foi parando de andar em andar. Você sabe por quê? Porque o judeu, ele não pode nem apertar o botão do elevador no sábado. Olha o nível, né, que o homem entra. E nós não estamos falando, mas os judeus são... Não. As pessoas entram numa religiosidade, né, e eles começam a se esquecer, né, na verdade, assim, alguém de repente cair ali morto e não posso ajudar porque é sábado, não posso fazer nada porque é sábado. Não dá para você ficar doente ou cair moribundo aqui em outro dia, tem 6 dias da semana, você vai perder, morrer na minha frente aqui. Vocês entenderam a questão da obediência, como é uma coisa problemática, né? Porque a mente do homem fala assim, não, então vamos lá, é preto no branco. Não pode fazer nada, então não vou fazer nada. É isso que Deus queria fazer? É isso que Deus queria fazer? Então isso passa a ser uma coisa, um aspecto externo. Né? Porque aos olhos da religião, não, vai estar certo. Deixa ele distribuir aqui. E nós temos exemplos da palavra de Deus que mostram isso. Né? E nós vamos entrar depois na questão do amor ao próximo, né? Porque isso é uma questão que está ligada uma coisa com a outra. Você obedecer à lei, né? E de repente, na época ali da antiga dispensação, você não pode fazer nada, e aí Jesus mostra a figura do homem que está descendo ali no caminho lá de Jerusalém até Jericó, né? E o sujeito foi assaltado, bateram nele, né? Tipificando a ação do adversário sobre a vida do homem, né? E esse caminho de Jerusalém até Jericó é um caminho de descendente, né? De queda. E aí o que acontece? O religioso passou ali, que era o sacerdote, e viu o sujeito moribundo, o que ele fez? Ele fez isso que a gente fez a brincadeira aqui. Rapaz, mau dia para você ficar ruim desse jeito aí. Se fosse ontem, você não ficou ruim ontem. Eu estava passando aqui ontem e te ajudava, mas hoje não está. Porque se eu te ajudar, eu não posso nem trabalhar no templo, né? Entendeu? Então aí passou depois o outro que era o levita também, que era uma pessoa que trabalhava no templo, passou de largo, né? O mesmo caminho. E aí Jesus falou assim, olha, aí vem um samaritano no seu caminho, não estava no caminho deles, não veio no seu caminho, e viu aquela pessoa ali moribundo, e a palavra diz o quê? Que ele se encheu de íntima compaixão. Então, quando nós falamos, e tudo que nós estamos falando aqui, é a questão de você demonstrar que você convictamente, você conhece a Deus. Então, o samaritano, mesmo ele sendo uma pessoa desprezada, né, e teoricamente os religiosos diziam que conheciam a Deus, mas eles não demonstravam a convicção, porque se conhecesse verdadeiramente a Deus, o que eles iam fazer?
E eu tenho misericórdia. Eu tenho misericórdia daquela pessoa que estava moribundo. Né? E você ter misericórdia, que é um atributo do próprio Senhor. Então, se você conhece a Deus e você quer parecer com Ele, se eles fizessem alguma coisa, eles não iam estar contaminados. Né? Diferentemente, se eles tivessem contato com algo morto, fosse um sacrifício, né? Vamos supor, no nosso tempo aqui, você passa numa esquina, tem aquele frango de macumba ali e tal, e o cara vai lá e profana aquele negócio. Não era isso. Era um ser humano que estava ali. Então, o amor de Deus, o amor, né, é uma característica. Se você demonstra, se você realmente é convicto que você conhece a Deus, você tem o seu olhar para as pessoas, né, semelhante ao olhar que Deus tem para as pessoas. Então Deus, ele olha para as pessoas, né, Jesus, próprio Deus, ele olhou de uma forma, ele teve empatia. Né? E a empatia significa o seguinte, a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Se fosse eu que estivesse ali, o que eu gostaria que fizesse? Dá para imaginar você ter sido assaltado, batendo em você, você ficou quase morto ali, né? O termo quase morto é um termo meio, né, complicado. O que é uma pessoa quase morta? É uma pessoa que, se deixar do jeito que está, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. Né? Mas se você ajudar, você pode tirar ela daquela situação para a vida. Né? Então Jesus, né, ele fez uma tipificação do samaritano, né, que era uma pessoa desprezada, mas ele agiu, né, de acordo com o coração de Deus. Ele teve misericórdia, ele parou o tempo dele, né? E todos nós aqui nós temos atividades, né? Imagina o seguinte, nós vamos lá fazer um aluguel do carro ali, né? Vai entregar o carro. O cara pagou ali um período bom. Justamente quando você vai fechar o negócio, acontece uma coisa que você tem que pegar e não dar valor àquilo que você ia fazer e priorizar o quê? O próximo. Né? É difícil ou não é? É simples isso? Olha, eu vou até comentar, né? Eu e a Ana estávamos fazendo um passeio, né? A gente foi até o banco, né? Perto da nossa casa, e a gente estava voltando, tem uma praça, assim como tem várias praças aqui em todos os lugares, né? Uma praça grande, e tinha um rapaz, né? Um parque. Era um parque. Praça é mais no Brasil, né? É um parque. E tinha um rapaz deitado no chão gritando, chorando, né? Esperneando ali. Rapaz, eu também fiquei assim, né? A gente estava voltando, já tinha também que ir trabalhar, né? Passamos, vimos que tinha uma moça que estava parada também olhando. Aí eu parei com a Ana aqui, o rapaz do outro lado da rua, aquelas ruas grandes, né? Gritando. Aí eu falei, bom, tem dois caras passando ali. Ainda parecia a cena do Jericó ali, né? Do caminho de Jericó. Falei, vamos ver o que eles vão fazer, os caras, né? E era o rapaz que estava aqui, estava caído no chão, chorando, gritando, era um rapaz negro. E vinham dois rapazes que eram negros também, assim, né? Então eles estavam vindo também, falei, vamos observar aqui. Os caras passaram de largo, os dois passaram de largo. Né? Não deram, o rapaz gemendo ali, né? Se esperneando, e eles passaram. Aí eu falei, bom, tem jeito, né? Agora eu tenho que ir, né? Sobrou. Mas eu mesmo senti aquele negócio, sabe? Pô, se o outro for, é melhor, né? Porque, né? Mas eu quero pelo menos ver se vai dar tudo certo e tal, né? Mas aí, graças a Deus que ninguém fez nada, eu falei, bom, eu tenho que ir. Aí eu cheguei lá, fui conversar com o rapaz, o que aconteceu? Né? Fui lá, no final ajudei ele a levantar e tal. Falei, ó, precisa de alguma coisa, quer que eu te leve em algum lugar, quer que eu ligue para alguém? Não, eu estava correndo aqui, tropecei, caí, estava se machucado. E depois chegou 2 caminhões de bombeiro, acho que a moça que estava lá, ela ligou. Rapaz, você precisa ver, 2 caminhões de bombeiro, depois chegou uma viatura para atender, porque alguém ligou, alguém estava passando mal. Mas os irmãos percebem isso, né? Olha a reflexão que eu fiz comigo mesmo, né? Parece que o Senhor, ele fala assim, vamos fazer um testezinho, né? Você está levando a palavra, né? Está levando a palavra, mas realmente, porque a gente vê aquela passagem na palavra de Deus e a gente já tira nossas conclusões, né? Rapaz, raça ruim de sacerdote e levita, né? Raça ruim, né? E o samaritano, e a gente mesmo fica
Pedalando. Sabe? Na verdade, tinha a convicção não, que eu iria fazer alguma coisa, né? Mas eu via o cenário. O que reflete, né, no ser humano, né? Por que os outros dois não deram a mínima bola pro rapaz? Que era né? Porque aqui tem muito negócio ainda daquela coisa dos negros com brancos e tal, o pessoal se sente muito dividido e separado, né? Uma segregação, né? E de repente aí o branquelo foi lá e foi ajudar, entendeu? Mas aquela coisa, né? É a reflexão que nós fazemos. Isso, se eu não fizesse, se eu fizesse a mesmo exemplo, como é que ia estar o meu coração? Como é que ia estar o meu coração? E eu estava ali, tinha minha esposa, né? Ela depois podia olhar para mim, rapaz, né? E a questão, né, também desse negócio, pô, se as pessoas, imagina se o Marcelo estivesse passando lá e viu, e ele estivesse observando assim, pô, o ninguém está lá, tem um rapaz gritando. Qual que era o meu testemunho diante do Marcelo, diante do Henrique, do pastor que estivesse passando, e eu não estivesse vendo, né? Aí o que nós vemos é o seguinte, que as nossas atitudes, elas gritam mais alto do que as nossas palavras. Com certeza. É importante a gente ter uma declaração. A gente fazer uma declaração, olha, eu sou servo do Senhor, eu sou crente, eu tenho que pensar dessa forma, nós pregamos o Evangelho, mas nós temos que ter as nossas atitudes alinhadas com aquilo que é pregado. Olha aí, pode ter certeza, hein? O Senhor coloca provas para nós. E essas provas não são para humilhar a gente, olha, tá vendo? Nós somos, né? Porque eventualmente a gente pode realmente falhar. Eventualmente a gente pode falhar, né? E no caso de falhar, de pecar, isso seria um pecado. Nós temos que nos arrepender desse pecado. E nós temos que clamar a Deus e pedir perdão por esse pecado. Os irmãos entendem isso? Porque se você passa a tornar isso comum, rapaz, é assim mesmo. O pastor estava falando no domingo, né? Aquele negócio, isso não tem nada a ver, né? Rapaz, é tanta gente para ajudar, se for parar para ajudar todo mundo, não tem condições. E realmente, quando a gente vê essas circunstâncias, se fazer a matemática realmente não consegue, né? Porque você vai ajudar aqui e daqui a pouco tem outro ali. Depois tem mais um aqui, tem um passando necessidade aqui. Mas o amor de Cristo tem que estar nos nossos corações. É verdade que nós temos grandes desafios, né? A questão da hospitalidade, né? Você vê que o samaritano pegou o rapaz, levou para uma hospedagem, né? A hospitalidade é uma coisa que cada vez fica mais difícil, principalmente nos grandes centros. Olha, naquela época bíblica, né? O sujeito ele andava no deserto ali, ele passava numa cidade, ele não conhecia, mas a pessoa tinha a sua casa, via o estrangeiro, trazia para casa, sabe o que ele fazia? Né? A esposa, ou mesmo ou se tivesse escravos da casa, lavava os pés dele e dava mantimento para a pessoa dormir e seguir no outro dia. Eu sei que a gente pode pensar assim, mas tem gente que faz isso, sabia? Tem gente que faz isso. Eu mesmo quando eu fazia faculdade, né, a gente viajava, né, uma turma de alunos, assim, de colegas, né, e a gente ia para o interior de Minas. O interior de Minas são cidades pequenas, né? Você vê que tem mais isso. A gente chegava perto de um local, tinha uma casa, o pessoal da casa via que tinha um grupo de jovens assim, ofereciam leite para nós. Oferecia até água, e você não pedia. De repente você estava ali sentando, conversando, daqui a pouco você estava dentro da casa comendo. Hospitalidade, amor ao próximo, sem saber quem é, né? Sem saber quem é, porque quando você faz algo que você sabe que vai ter uma retribuição, é uma coisa. Mas quando você faz algo para alguém sem pensar realmente ou esperar numa provável retribuição, você está começando a desenvolver o amor pelas pessoas. Então, nós estamos compreendendo aí? Obediência, crer que Deus é verdadeiro, que Ele é bom e justo e sábio para as nossas, né? Para que nós devemos fazer, e que se nós obedecermos, aí nós começamos a ter uma vida melhor, na verdade, né? Amar ao próximo, ter uma vida transformada, né? Então nós falamos da obediência externa, né? Essa obediência externa, evidente, né? Existe até aquele exemplo de um pai
que tinha uma fazenda, chegou para um filho, filho, amanhã vamos trabalhar junto ali na fazenda? O filho falou o quê? Vamos lá, vamos junto. Né? Aí chegou para o outro, filho, amanhã trabalha na fazenda? Pai, não vou. Princípio, né? Uma coisa, uma desobediência ali pro pai e tal. Só que chegou no outro dia, o que aconteceu? O filho que falou que ia, não foi. E o filho que falou que não ia, foi. Gerou o que naquele que não foi? Naquele que foi e tinha dito não pro pai? Sentimento de arrependimento, né? Porque nós temos no nosso coração que essa guerra, quando o teu pai fala com você, né, a tua mãe, você deve obedecer a eles, assim como a gente obedece ao Senhor, né? E honrar o teu pai e tua mãe. Né? Então, se a pessoa não faz isso, normalmente algo no coração vai estar apertado. E se a pessoa pega e reflete em relação a isso, ela pega, se arrepende e vai. E o que aconteceu? O pai, quando viu aquele menino, ficou o quê? Feliz. Feliz. Agora, o outro menino, né, que falou, não, eu vou e não foi, né, ele na verdade, externamente, ele saiu do problema ali, né, da questão da indisposição do pai, né? Externamente, se o pai fala assim, vai lá, ele fala, eu vou, não tem problema nenhum ali no momento, certo ou não? Mas depois, ele pega e não vai. Ou seja, ele mentiu para o pai e desobedeceu verdadeiramente. Né? Amém? Então, o Senhor, ele observa, né, um coração disposto a segui-lo por amor e por gratidão. Essa tem que ser a verdadeira motivação para nós obedecermos a Deus e para nós amarmos ao nosso próximo. Por que tem que ser uma manifestação de gratidão a Deus, né? Gratidão e de amor a Deus? Porque a gente sabe que nós, quando nós estamos afastados de Deus, o nosso caminho era o caminho para a vida eterna sem Deus e para o inferno, verdadeiramente. E quando Jesus desceu e ele viveu entre nós aqui, cumpriu todo o plano de Deus e verteu o seu sangue, ele tirou a condenação que estava sobre os nossos ombros, porque a nossa condenação era para a morte e afastamento eterno de Deus, e ele entrou no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Aquela cruz não era para Jesus porque não tinha pecado nenhum. Então, o que você, no mínimo, vai ter é uma gratidão. Quando você entende verdadeiramente o que Jesus fez por nós, que ele pagou essa conta por nós, né? Ele pagou essa conta por nós. Então você vê, olha, eu não merecia e ele fez isso por mim. Agora, o que eu tenho que fazer em gratidão a ele? Amar o meu próximo. Glória a Jesus. Amar o meu próximo. E tem uma coisa interessante, pastor, quando eu estava estudando sobre esse texto, né, porque essa parte do bom samaritano foi uma resposta que Jesus fez a um fariseu, né, que era um religioso, né, dizendo assim, olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala assim, o que diz o mandamento? Ele fala assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a si mesmo. Jesus fala assim, como é que você lê isso? Olha que interessante, né? Como é que você lê isso? Qual é a leitura que você faz, né, de amar a Deus sobre todas as coisas? Que, olha, vou te falar um negócio. É o primeiro mandamento ali e, com certeza, é o mais difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as suas forças e sobre todo o teu entendimento. A gente pode facilmente pronunciar essas palavras. Né? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o meu entendimento. Né? O fariseu achava que estava bem com isso aí. Ele achava que estou tranquilo com isso aí. Agora, o que mais precisa? Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Aí ele fala, mas quem que é o meu próximo? Tipo assim, para eu fechar essa conta aí. Né? Porque eu já faço tudo para ele dar a vida eterna. Ele achava que tudo que ele fazia dava para... Não, para fechar, é o próximo. E aí Jesus fala assim, como é que você lê? Porque no hebraico, o próximo são duas letras. Só que no hebraico, todas as letras são consoantes. Aí como é que eu vou pronunciar esse negócio? Né? Então, eles desenvolveram para manter a linguagem, a pronúncia correta, eles colocaram sinais maceráticos. Só que na época de Cristo não tinha. Então ele falou assim, como é que você lê? Porque as duas letras, que era rei e ain, né? Então o próximo seria Rehá. Rehá, né? É o próximo.
todo mundo concorda que a tradução seria o próximo. Só que se você pronunciar diferente com as mesmas duas letras, seria Ra, seria o perverso. Olha que coisa. Jesus fala assim, como é que você lê? Você lê amar o próximo ou amar o perverso? Amar o que é o teu inimigo, que é o teu oposto. Olha que coisa interessante, né? Porque Jesus depois falou, né? Olha, você amar aqueles que você está perto, né? Então dizer assim, ó, você ama tua filha? Claro. Você ama tua mãe, teu pai? Tem gente que, lógico, que às vezes tem problemas, né, com o filho, com o pai, com a mãe, né? Mas é muito fácil a gente amar as pessoas que são próximas a gente. As pessoas que são como nós. Amar crente é uma coisa maravilhosa, porque o crente é gente boa, né? Crente é gente boa, normalmente é gente boa. É difícil pegar um crente ruim. Entendeu? Ruim mesmo, assim, né? Que quer roubar você, que quer. Não é só se o cara estiver muito, né? Desviado. Muito desviado no negócio, né? Agora, você amar. E ele fala o seguinte, ó, até os iníquos, até os maus, sabem fazer coisas boas para os seus filhos. Né? Eu não sei se Hitler tinha filho. Acho que não tinha, né? Rapaz, era tão ruim que demônio. Entendeu? Mas você pega pessoas que são ruins, você pega corruptos e tal, e os caras são bons com os filhos dele. O cara rouba da gente lá nos impostos, mas ele paga boas escolas para os filhos, dá bons presentes para os filhos. Tem uma prefeita assim lá no Rio de Janeiro. Também é comum, né? Essa pessoa que está na política. Fala para os filhos andar direito, ensina os filhos a andar direito. Fala do filho andar direito. Agora, pensa bem, amar um sujeito desse aí que é ruim, aí é difícil. Amar quem te fez mal, né? quem prejudicou você, isso é difícil demais. O mineiro chama de trem ruim, né? Amar os trem ruins. Os trem ruins. Os trem ruins. Entendeu? Porque, e a gente sabe que tem coisas que são muito difíceis, muito difíceis. Entendeu? E você perdoar aquela pessoa e amar. Mas se você fizer isso, é uma evidência. É uma evidência de que você conhece a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso vai te diferenciar. Isso vai te diferenciar. Se você amar aquele que te prejudicou, tirou alguma coisa muito importante para você. Entendeu? E é evidente, né? Porque a questão da obediência, ser obediente quando está tudo bem, está tudo fácil, está tudo favorável, né? Tá fácil. Né? Filha, vamos fazer o seguinte, vai lá e vai na concessionária pegar o carro zero que eu te comprei. Vai, tá fácil. Até o nome do meu irmão. Tá fácil. Entendeu? Receba, né? Receba. Entendeu? Agora, quando a coisa é difícil, olha, vai lá e estende a mão para aquele cara que te esbofeteou e que te roubou. Entendeu? Porque é uma alma, porque a palavra diz que Jesus, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para a salvação de todos os homens. Todos os homens. Toda a humanidade. Aquele pior. Né? Então nós estamos começando a falar sobre convicção. Né? Então essa nossa caminhada, né, é uma caminhada progressiva. Né? Não quer dizer que quando você aceitou Jesus, que de repente você, né, você espiritualmente já é uma nova criatura. Sim, isso é verdade. Deus ele já olha para você como justo. Ainda você não sendo justo. Ainda com uma série de coisas para serem reparadas, serem, né, podadas aqui e ali. E Deus vai dando oportunidades. A gente vai, né, confrontando com a palavra, né, tendo uma pregação como a gente está tendo hoje. A gente está tendo essas oportunidades, né, para refletir. Né, olha, realmente, se você começa a ter esse tipo de atitude, entrar na obediência, dar cada passo assim, você está mostrando para o Senhor, em primeiro lugar, porque a palavra diz que Deus vê. Deus ele não olha só as aparências, ele não olha só o que é exterior. Nós olhamos mais o exterior. Como é que a gente vai olhar? Eu não consigo ver o que está dentro do coração de cada um dos irmãos. Eu consigo ter uma ideia, mas eu não consigo saber. Deus sabe. Né? E Deus ele procura corações assim. Né? É difícil para nós, clame ao Senhor, clame pelo Espírito Santo. E aí nós avançando um pouquinho mais, a gente, né, porque essa questão de convicção e as evidências da convicção, nós vamos chegar no fruto do Espírito. No fruto do Espírito. Porque quem conhece a Deus, né, ele começa a se parecer mais com Deus.
E aí, o fruto do Espírito, a gente vai lá em Gálatas, né, no capítulo de número 5, ele fala sobre o fruto do Espírito. Né? E o fruto do Espírito, ele é o que? Começa com amor. Amor. É o primeiro. Você percebe que a palavra de Deus, ela tem, né? Olha aqui, ó. Amor. Nós falamos aqui do amor prático ao próximo, né? Porque amar, você não ama todo mundo, né? Principalmente a pessoa que não gosta de beber alguma coisa, né? Ele toma um negocinho, toma a segunda dose, ele já ama todo mundo, né? Aí já quer beijar todo mundo e tal. Esse é o amor, né? Verdadeiro, não. O amor na prática é aquele chamado de caridade, né? Por outras traduções. Exatamente, exatamente. Porque o amor ao próximo é mais do que um sentimento. E isso é muito importante, né? Porque quando você fala em amor nas pessoas, o que o mundo pensa do amor? O importante é amar. Qualquer maneira, qualquer forma, qualquer maneira de amor vale a pena. Até tem uma música, né, que falava sobre isso. Né? Sobre o amor, né? Você vê muito, assim, às vezes nessas passeatas, né? E essa cultura woke, né? Que tem as passeatas gays, que fala sobre o amor dos gays, né? Então as pessoas elas se confundem. Porque quando Deus fala do amor, né? Nós sabemos que, por exemplo, em português só existe uma palavra, amor, que ele é usado para todos. Mas no grego, por exemplo, você tem o amor ágape, você tem o amor filia e você tem o amor eros. E o storge também. Quer dizer, já tem mais ainda, né? O quarto é o storge, o quarto é o storge. Mas o que acontece é o seguinte, o ágape seria o amor de Deus. Esse é difícil para nós. Amor de Deus, né? Porque é um amor incondicional. Nós temos um amor, talvez o amor mais próximo que nós sentimos, que seria incondicional, é quando nós temos um filho, uma filha. Porque o filho ou a filha, ele independente da conduta dele, a gente vê muitas pessoas, né, que são pais, até crentes, né, e os filhos se desviam e vão cometer crimes e traficar drogas, e aquele menino vai parar na prisão, a mãe e o pai continuam amando. Mesmo, né, então você vê que se aproxima mais do amor incondicional, amor de Deus, amor ágape. Mas esse amor incondicional, ele é mais difícil, né? Porque num casal existe amor, mas tem condições ali, sim ou não? Porque quem é que quer ter um relacionamento infiel? Quem é que deseja isso? Quem é que quer? Não, eu vou me juntar com aquela pessoa ali, mas se ela me trair, tá tudo bem. Quem que quer isso para a sua vida? Né? A não ser que a pessoa esteja totalmente desvirtuada, né? Você quer ter um relacionamento de fidelidade. Então, se temos fidelidade um com o outro, tá bom. Né? Ah, não, mas já não tem mais fidelidade, aí entrou violência, né? Entrou uma série de coisas, já é uma coisa que não dá. Então, o amor que João está falando aqui, ele se relaciona mais a mesmo ao amor filia, que é o amor entre os irmãos, entre né, as pessoas, né? Você ter empatia com as pessoas, né? Amém? Aí começa ali, amor, alegria. E essa alegria, ela não depende de circunstâncias. Ah não, se está tudo bem, eu estou alegre. Se não está tudo bem, eu estou invocado, eu estou mal-humorado, sabe? Já começa a culpar a Deus às vezes, porque as coisas não estão acontecendo da maneira como você pensava que a coisa ia desenrolar, né? Então, esse fruto do Espírito, ele diz respeito ao amor, né? O amor entre os irmãos, né? A alegria, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Isso que dá verdadeira alegria. E nós vemos pessoas passando por lutas, né? Crentes, né? Que passam por lutas pesadas, e você olha para a pessoa e, se você não conversar com ela, você pensa que está tudo bem na vida dela. Porque ela consegue transmitir alegria para as pessoas. Isso é uma evidência de que essa pessoa conhece Deus, ela está se parecendo mais com Deus. Ela não está mais andando por vista, por circunstâncias. Entendeu? Ela não está assim, estou na bênção, mas eu saio um pouquinho da bênção, já é murmuração. Né? Aí nós vamos lá, paciência. É fácil ter paciência? Tudo isso é fruto do Espírito. Tudo isso quando você vê uma pessoa é paciente, ela não se desanima facilmente, né? Ela não se sente humilhada facilmente.
Né? Porque tem gente que qualquer coisinha, não, estou sendo humilhado aqui. A pessoa não me tratou como devia me tratar, tratou o outro. Gente, isso é enfermidade. Enfermidade. Porque o fruto do Espírito te dá a certeza de que meu Deus te ama. Sim ou não? Né? Alegria, paciência, bondade. Bondade. A pessoa ser bondosa com as outras. Né? Ser generoso com as pessoas. Né? Fidelidade, nós falamos da fidelidade, que é uma coisa que é determinante nos relacionamentos. Né? Nós não queremos ter um relacionamento infiel. Então, você não quer ter um relacionamento infiel com o seu marido, com a sua esposa, mas com Deus, com Deus você faz aquilo que você quer fazer e você não sequer considera, né, aquilo que vai agradar a Deus ou não vai agradar a Deus. Né? A pessoa, por exemplo, Deus, ele não tolera dividir a sua glória com ninguém. Deus, ele requer exclusividade da adoração. Exclusividade. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, quando ele ensinou a nós a orarmos, né, ele diz o quê? Pai Nosso. Né? A oração, ele já determina o destinatário da oração. Não é para outro. Não peça para outro. Porque não há outro que pode realmente fazer, em primeiro lugar. Entendeu? E tem pessoas que, não, eu amo a Deus, mas ó, tem fulano aqui, tem essa estátua aqui que é uma estátua da prosperidade, outra é para fazer um bom casamento, outra para ter uma boa produtividade, e começa, isso desagrada a Deus. Isso é infidelidade a Deus. E Deus chama isso, sabe o quê? Prostituição. Prostituição. É se prostituir. Assim como nos relacionamentos, né, dos casais, se a pessoa é infiel, isso é prostituição. Né? Mas você também adorar outros deuses, colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, isso é prostituição. Pior ainda. Né? Mansidão. Manso. Né? A palavra diz que Moisés era um homem manso. Né? Apesar que antes Moisés tinha até matado um egípcio. Né? Ele tinha até matado um egípcio. Mas o que acontece? Uma coisa é antes do encontro que ele teve com Deus. Né? Depois que ele teve encontro com Deus, ele foi considerado um homem mais manso. Ele era um homem de guerra, né? Ele era um homem, né, criado para a guerra. Domínio próprio. Domínio próprio. Né? As pessoas, nós temos que ter o domínio próprio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas palavras. Né? Assim como Deus, né, ele é tardio em se irar. Então, não dá para você ficar invocado com qualquer coisa. Né? Tem gente que vai para a bênção ali no culto, está louvando a Deus, glória a Jesus, pega o carro, sai, alguém dá uma cortada, pronto. Acabou. E você entra às vezes numa situação que vai trazer um prejuízo para a tua vida, para trazer para a tua família, porque você não teve domínio próprio. Né? Os sentimentos nossos, né? Você não pode seguir os teus sentimentos como se fosse um animal. Né? Nós somos dotados de razão. Né? Nós temos um temor dentro do coração, porque nós não fazemos a nossa vontade. Né? Quando você tem uma vida com Deus, e você obedece a palavra do Senhor, né? Você passa tempo com Ele em oração, você mostra para o mundo que você mudou o senhorio. Antes você servia a tua carne, a tua vontade. Você era escravo da tua vontade. As pessoas que falam assim, ó, eu faço o que eu quero, na verdade ela é escrava da vontade dela. Né? Ela é escrava da vontade dela. Quando eu falo assim, não, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer para mim, né? Aí sim você é livre. Aí sim você é livre. O mundo não entende isso. Né? O mundo pensa que o crente que se afasta das coisas dessa vida, né? Que ele está numa vida assim desprezível, né? Que ele não faz nada do que ele quer. Na verdade, o que ele faz agora é viver para Cristo, que é o melhor que ele tem. É o melhor que nós temos. Amém, meus irmãos? Então, isso tudo gera, né, o desejo, né, nós falamos aqui do testemunho de vida, né, isso gera um desejo de comunhão com Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conviver com Ele. Por quê? Porque Ele é bom. Porque nessa caminhada nós provamos que Ele é bom. Nós vemos que Ele permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida e depois quando a gente reflete, né, que nós estamos numa caminhada, a gente vê que aquilo foi feito com o objetivo de trazer a gente para mais perto dele. Então,
as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas são permitidas por Deus, e é Deus que está no controle verdadeiramente, principalmente nosso aqui. Né? Nós que confessamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, tudo que acontece nas nossas vidas é para o bem das nossas almas e é para nos trazer para perto de Deus. Então, quando alguma coisa der errado, pare e reflita. Senhor, por que está acontecendo isso? E começa a refletir, começa a entrar em comunhão com Ele, em oração, e Ele vai falar para você. Ele vai consolar o teu coração. Essa comunhão com Deus, Ele nos traz essa paz, essa consolação, que é só o Espírito Santo, né? Nós entramos em adoração constante. Não é só adorar escutando um louvor, né, e cantando, não. É uma adoração constante na nossa vida, né? E como é que nós fazemos isso? Né? Orando, estudando a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, adoração constante e a frequência dos cultos e atividades da igreja. Nós precisamos ter o Senhor, Ele comandou, Ele deu um mandamento para que nós nos congregássemos. Né? A reunião dos crentes, né, para a adoração de Deus é um mandamento do Senhor, para que nós nos congreguemos, né, para adorar a Ele, mas também para aprender a palavra. Então, nós falamos do culto de domingo, né, que é de adoração, mas os cultos da Escola Bíblica Dominical, né, é um pouquinho antes do culto de domingo. Ali nós entramos a fundo da palavra de Deus, e aquilo vai gerando uma transformação nas nossas vidas. Vai fazendo com que nós pareçamos mais com Ele. Os irmãos entendem? Os cultos de ensino que agora são na quarta-feira, né, pastor? Isso são mananciais de delícias. Né? Quando a gente começa a ter essa paixão pela palavra de Deus, né, nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, e nós queremos mais. Nós queremos mais do Senhor, mais do Teu Santo Espírito. Né? É quando Elias, né, era um profeta poderoso, né, diante do Senhor, e todos reconheciam que Elias era um profeta poderoso, e o próprio Deus falou assim: olha, Elias, prepara Eliseu, ele vai substituir você. E Eliseu colava com Elias, né? E aí Eliseu, já perto de ser arrebatado, todos sabiam que ele seria arrebatado, ele falou assim: ô Eliseu, eu estou indo agora ser arrebatado, o que você quer? Ele falou assim: olha, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Olha isso. Eu quero porção dobrada. Ele via, né, o poder, né, que era manifestado do Senhor na vida de Elias. Ele falou assim: eu quero porção dobrada. Nós queremos mais do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Isso, como nós falamos aqui, vai nos dando convicção de que nós conhecemos o nosso Pai, porque nós queremos nos parecer cada vez mais com Ele. A perseverança da fé. Né? Perseverança significa insistência. Né? A perseverança, ela só faz sentido quando não há dificuldade. Sim ou não, pastor? E quando a coisa está fácil, não precisa nem perseverar. Né? A perseverança é quando as coisas se levantam ao contrário. Né? Não, olha, está difícil de eu ir para casa do Senhor, agora que eu vou mesmo. Só de raiva. Exatamente. É perseverar. Olha, está difícil de eu ter um temperamento tranquilo, porque as pessoas estão me irritando. Né? Não, agora que eu vou buscar mansidão. Né? E quando nós pedimos paciência para Deus, é justamente isso que Ele faz. Ele nos dá pessoas difíceis para ficar do nosso lado. Sim ou não? Aí alguém pode pensar assim: então não vou nem pedir para o Senhor. Né? E você, Senhor, faz com que eu ame mais. Ele vai também colocar pessoas mais difíceis. Nós queremos que o mês de junho a igreja esteja cheia de almas ali, necessitadas do Senhor. Então começa a se preparar para isso. Começa a se preparar para você ser mais manso. Começa a se preparar para você ter mais paciência, mais tolerância com as pessoas que pensam diferente de você, com as pessoas que não são, rapaz, aquela pessoa ali não bate, a pessoa usa até o termo, né? O santo não bate. Como assim? Como assim? Né? Todas as pessoas que nós convivemos têm um propósito de Deus para elas, sabia disso? Cada hora, o Henrique está aqui, Marcelo, a Miriam, o pastor. Todos nós temos uma importância muito grande. Deus, Ele escolheu colocar cada um de nós um valor. E é porque a gente é igualzinho um ao outro? Na verdade, não. Na verdade, talvez até pelo contrário. Nós temos algo em comum, sim. Nós temos algo em comum, que é o Senhor Jesus. Né? É o nosso amor pelo Senhor Jesus, nossa gratidão pelo Senhor Jesus. Isso nos une. Isso nos faz
um só corpo. Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo, é um organismo perfeito. Nós juntos aqui, em comunhão com o Senhor, nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos. Não há imperfeição, porque nós somos uma nova criatura. Nós não somos mais a primeira criação que nós tivemos, né? Nós somos gerados pela união de um homem e de uma mulher, né? Nós temos uma nova natureza. Glórias a Deus. Uma nova natureza. É como se fosse um ser diferente. Meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então nós temos que saber que essa nova natureza é algo que nós vamos ter para sempre. Para sempre. Nós vamos ter lutas, né? Vamos ter batalha, mas nós vamos buscar na palavra, nós vamos suportar uns aos outros em oração, em comunhão, animando uns aos outros. Olha, está difícil, vamos para casa do Senhor. Olha, mas está parecendo muito pepino. Quanto mais eu rezo, Mais assombração. né? A pessoa usando o rezo, né? Quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Né? Às vezes é isso mesmo, mas só que é o seguinte, pode estar difícil para você, mas de repente eu vou lá e ajudo, né? O outro vai lá e dá um suporte e faz com que a caminhada do irmão nosso seja mais suave, mais tranquila. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Tem a conclusão aí, pastor? Tem sim. É claro que tem a parte da influência do mundo, né? Nós sempre falamos isso, né? Porque, olha, você transforma o ambiente onde você vive. Você transforma. O lugar onde você está não é o mesmo antes de você chegar. Você chegou, né? E muitas vezes, né? O pastor acho que ele também comentou, né? Um crente, por exemplo, no ambiente do trabalho, né? Então ele tinha uma vida pregressa e tal, aí de repente ele se converteu, quando ele chega no ambiente, até as piadas que o pessoal está contando, olha, chegou a Bíblia. Né? Chegou a Bíblia e tal, então. Que mudou. Muda o ambiente. Muda o ambiente. As pessoas não vão falar as mesmas coisas. Né? E é como não? É que a autoridade do Espírito Santo está conosco aqui. Está conosco. Isso transforma o ambiente. E nós temos que seguir isso. Nós temos que assumir essa responsabilidade de sermos transformadores e influenciadores do ambiente que nós convivemos. Né? Autoavaliação, né, à luz das Escrituras, né, a palavra diz, né, examine o homem a si mesmo. Né? Faça um autoexame. Mas não faça um autoexame comparando a sua vida com a vida do mundo. Né? Faça uma comparação da tua vida com Cristo. Né? Você vai ver o seguinte, eu tô no osso, né, porque quando nós nos comparamos com Cristo, nós vemos quão pequenos e falhos nós somos. Mas nós pedimos a misericórdia de Deus, vai trabalhando nas nossas vidas e vai a cada dia, né? A cada passo que nós damos de obediência. Né? Então pensa, eu quero desobedecer, mas eu vou, por causa do Senhor, eu vou fazer o certo, e aí você dá um passo, você está mais próximo. Está mais próximo de Cristo. Amém? Podemos chegar na conclusão? Certeza que fortalece a confiança no caráter de Deus, né? Quando nós confiamos em Deus, quando nós obedecemos é que nós confiamos no caráter de Deus, a fé inabalável, que não depende de circunstâncias, né? E a conclusão, a certeza de conhecer a Deus transforma vidas. Né? Nós não somos mais o mesmo. Hoje já não somos mais o mesmo do que antes dessa reunião. Verdade. Por meio da obediência, do amor e de uma vida coerente. Né? Isso requer uma coerência, né? É o que eu falo, não adianta a gente falar que nós conhecemos a Deus, nós somos cristãos, e como eu falei, aí você tem lá um problema com seu irmão que você não quer perdoar, que você não quer, né? Você não quer ajudar o outro, você pode ajudar, né? E você poder e saber ajudar e não ajudar, você está pecando, né? Ó, podemos caminhar confiantes que estamos no centro da vontade divina. Olha que diferença, porque antes nós entrávamos no centro da nossa vontade. Lembra que eu falei? Quando você faz aquilo que você quer, você é escravo da tua vontade. Né? Mas aí nós colocamos a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele não fez o que ele queria. Lembra no Getsemane, né? O pastor mencionou também recentemente. Ele falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Né? Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Significa que ele sabia aquilo que ele ia passar, e não era só o sofrimento físico que ele passou e a humilhação, né? E nós sabemos que muitas pessoas passam por dores tremendas e por humilhações muito grandes, né? Os próprios apóstolos, muitos morreram com mortes de cruz tremendas. Colocaram João num caldeirão de óleo quente, fervendo, né? Ele não morreu. Pedro crucificaram. Então,
não era só a dor física, que nós não minimizamos porque sabemos que é muito difícil, não é a humilhação que ele passou sendo o Filho de Deus, sendo Deus encarnado na terra. Mas o que ele não queria era aquele momento em que todos os pecados estariam em cima dele. E todos os pecados do mundo, aqueles que foram cometidos antes de Cristo, na época de Cristo, e até os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, estavam todos sobre Jesus Cristo. E como estava tudo sobre Jesus Cristo, aquele instante ele teve a separação do Pai. Aquilo era o pior para Jesus, tipificando o inferno. O inferno, né? Então, Cristo ele não queria passar por aquilo, mas ele passou por amor a nós. A coisa mais difícil de Jesus foi aquele momento que todos os pecados estavam sobre ele, né? Por isso que nós amamos o Senhor e colocamos ele, a vontade dele em primeiro lugar. Que cada um de nós se esforce para crescer em nossa relação com Deus, permitindo que ele molde nossas vidas para refletir seu amor e graça ao mundo. Não devemos ser como Jó, antes de realmente conhecer a Deus de maneira mais profunda, conforme ele mesmo escreveu, né? Então Jó, nós sabemos que Jó passou por uma grande prova, né? Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, né? Ele mesmo assim não blasfemou contra Deus, mas quando ele teve, né, a oportunidade de estar com Deus ali e falar com Deus, Deus falou com ele falou assim, olha, eu te conhecia só de ouvir, né? Muitas pessoas, e muitas vezes nós conhecemos muito Deus de ouvirmos falar de Deus, né? Mas com que a experiência de ter esse encontro com Deus, que Jó teve, que nós temos essa oportunidade porque Jesus morreu por nós, e nós estamos tendo esse encontro com Deus aqui. Ele fala o seguinte agora, né? Ó, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E quando nós conhecemos Deus, nós vemos as nossas falhas, e nós nos arrependemos, nós achamos que nós somos terríveis. Então, na verdade, uma evidência que a pessoa está mais próxima de Deus é quando ela fala assim, olha, eu não merecia nada mesmo. Porque antes a gente fala assim, não, eu sou um cara gente boa, eu sou um cara, né? Olha, eu conheço muita gente, mas eu posso dizer para você que eu sou um cara de gente boa. É isso que nós pensamos de nós mesmos. O brasileiro tem uma autoestima elevada, né? Às vezes em outras culturas, o oriental, ele é mais assim, né? Ele se acha pequeno, ele se acha pouco, mas o brasileiro tem uma autoestima, tem uma beleza. Né? Só perde pro angolano. Angolano, né? Aí quando o homem ele se compara com Deus, ele fala, como eu sou horrível. Pedro, né, quando ele estava aí no barco, Jesus já tinha ressuscitado, ele viu ali que era Jesus, ele falou, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Né? Mas Jesus falou, não, vem comer comigo aqui, né? Isso que ele faz conosco. Né? Ó, então, permitindo que ele molde nossas vidas para refletir seu amor e a graça, né? Jó, antes de realmente conhecer a Deus de maneira mais profunda, conforme ele escreveu. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Sigamos o conselho do apóstolo Paulo, né, em Colossenses, que diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Esse é o desejo do Espírito Santo para as nossas almas essa noite. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém, pastor? Amém. Glória a Jesus. Vamos orar pelas nossas primícias. E queria ruminar num comentário do nosso querido irmão Rodney aqui nessa bela meditação dessa noite. Quando ele falou da realidade de que nós já somos uma nova criatura, né? O pastor Jó tem costume de falar para a igreja o seguinte, né? Falou assim, olha, você não é uma pessoa normal. Se você olhar para o seu lado aí, você vai ver como você não é uma pessoa normal. Ninguém aqui é normal. Ele brinca muito com isso, né? Porque quando você estava no mundo, você era uma pessoa normal. Depois que você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. E Deus não espera de você o mesmo comportamento. Ele não espera de você as mesmas obras. Ele espera de você uma nova criatura. Agora tem uma coisa bonita também que a teologia nos ensina, que é o estudo sistemático, é que a gente vive no período do já e do ainda não. Né? Então nós já somos uma nova criatura, mas ainda não alcançamos aquilo que toda essa nova criatura vai alcançar. Então nesse processo, é o processo que a gente precisa de atentar à palavra de Deus. Né? Porque nós nascemos para uma nova vida,
no ambiente da vida velha. Nós nascemos para um novo céu e uma nova terra, vivendo na terra antiga e no céu antigo. Então esse embate que acontece com a gente faz com que a gente tropece nas atitudes, né? Não seja fiel àquilo que a gente se comporta, que a gente sabe se comportar. Então esse tipo de estudo, esse tipo de entendimento, ele é absolutamente necessário para que a gente adquira novos comportamentos em Deus e manifeste a nossa convicção. Uma coisa engraçada que eu estava vendo um pastor falando esses dias e marquei isso aqui para falar para os casais principalmente, né? O camarada falou assim, eu tenho problema de orar a Deus reclamando da minha esposa, né? Porque como é que eu vou reclamar da filha dele? Como é que eu vou falar mal da filha dele? Né? Ela é filha dele. Quando a gente começa a entender esses parâmetros, o valor das pessoas, o valor intrínseco das pessoas, né? Quando falou de paciência lá e tal, e difícil de humilhar, os caras me dão um cutucão, né? Porque às vezes a gente passa experiência na vida da gente, que é justamente isso, para moldar a gente a ter... a não se apertar, não se enroscar com coisa pequena, né? Eu já vi tanta vez a gente falar assim, eu não vou mais na igreja por causa do fulano de tal. Ou eu não venho aqui mais por causa do ciclano, né? Agora, fala pro ciclano dar uns $100 para ele, vê se aceita. Tá aqui, $100 para você, vê se ela aceita. É o mínimo que você pode fazer. É claro que eu gosto, né? Sabe, é desse tipo de ideia de que a gente tem que trocar os valores do nosso coração. Entender o valor maior, o valor mais alto, o valor do céu para a nossa vida. Né? E aplicar o valor do céu para a nossa vida. Eu tenho só essas perguntas aqui que eu queria passar com você em um minuto enquanto a gente se prepara para orar, porque são perguntas reflexivas, eu acho que é interessante para você dar uma olhadinha nelas e parar para pensar junto comigo. Algumas perguntas reflexivas que aparecem aqui. São bem rápidas. Minha obediência a Deus é uma expressão de alegria ou um peso? Eu tenho alegria quando Deus me chama a um novo aspecto da obediência. Eu falo, né? A gente vê aqui em casa, por exemplo, né? Meus filhos são uma bênção. Eu falo para eles arrumar alguma coisa. Tem que limpar, tem que fazer um segredo. Porque eu... Como a gente obedece a Deus? A gente percebe a necessidade, a gente percebe o problema. Por exemplo, né, o sonho da gente é nossas crianças chegar à maturidade, delas observarem a sujeira, alguma coisa fora do lugar, falar, poxa, existe um princípio da ordem aqui. E eu preciso manifestar esse princípio da ordem. E às vezes a gente se sente chateado que os nossos filhos não fazem isso. Como é que nós somos bons filhos de Deus para a ordem na nossa vida? Nós obedecemos a Deus ou ficamos, quero mexer com isso? Ou ficamos fazendo beiço, né? A obediência a Deus. Estou amando o meu próximo com sinceridade? Lembre-se, já falei para você 500 vezes, diferença de espontaneidade para sinceridade. Espontâneo é fazer, avisa e tal, já, isso é uma exposição espontânea. Sincero, nem sempre é espontâneo. Às vezes você tem que se preparar para ser sincero. Olha, eu tenho uma dificuldade que eu conheço com essa pessoa, mas eu sinceramente quero amar ela. Como é que você vai fazer? Eu sei que eu tenho uma dificuldade com o jeito dessa pessoa, com a voz dessa pessoa, com a cara dessa pessoa. Ela pisca o olho de um jeito que eu odeio. Como é que você vai fazer? Você precisa amar ela sinceramente. Como é que você vai fazer? Você não consegue ser espontâneo no seu amor. Como é que você vai amar sinceramente praticando o amor? Às vezes, inclusive, amar sinceramente é não se envolver muito. Eu pedi para você. Às vezes, amar sinceramente é não se envolver muito. Olha, eu preciso de um certo espaço para conseguir amar ela com qualidade. Para a hora que ela precisar, eu ficar realmente consternado com ela. Porque fica muito aqui, e aí eu começo a ver muito defeito, isso me atrapalha. Não fica, tá? Não fica. Minha vida reflete o caráter de Cristo? Quando as pessoas olham para mim, eu passo uma imagem de cristão, as pessoas falam para mim assim, você parece crente. Já passou por isso na sua vida? Essa experiência? Uma experiência deliciosa. Eu não passei muitas vezes, passei poucas vezes, mas as poucas vezes que eu passei, eu fiquei muito feliz. Passei o contrário também já. Eu acho que tudo é mar de rosa, não.
O dia que eu falei que era crente, eu disse, você de jeito nenhum. Você é pastor? Não, essa parte de graça a Deus não, pastor. Só que eu estava lá no Brasil, né? Pelo amor de Deus, né? Mas também tem o contrário, né? O pessoal fala assim, você é crente? Não, eu sou pastor. Não é crente? Você é crente? Não, não sou crente, não, eu sou pastor. Mas minha vida reflete Cristo? Quarto, o Espírito Santo está dirigindo as minhas ações? Né? Quem dirige as suas ações? Se eu não me engano é a carta de Judas que fala, né? Pessoas que são sensuais. Agora esses sensuais não é sensualidade que a gente entende. Aquela palavra sensuais significa que pelas sensações, a pessoa é dirigida pela sensação. Então se ela está bem, ela atende bem. Se ela, o que o Raul falou, se ela está mal, ela atende mal. Ela chuta o cachorro, ela grita com as crianças, ela grita porque eu estou mal. E se eu estou mal, o mundo precisa estar mal. Quem é que dirige suas ações? Quem é que está no controle do seu barco? É o jeito que você se sente? Eu sei, irmãos, que as emoções, elas são complicadas. Mais uma vez eu me referendo às nossas crianças, né? De 11 e uma de 9. A pequenininha, minha amiga, é festa, não tem problema nenhum. Festa com ela o tempo todo. E ela é carinhosa. Agora os dois mais velhos já entraram numa idade que eles já tem o pêndulo. Então quando a pessoa é emocionada, principalmente o meu mais velho é muito emocionado, você às vezes conversa coisa ou fala coisas que rapidamente aquilo se torna um embate para ele interno. Só que tem gente que vive isso com 40 anos de idade, com 30 anos de idade, com 60 anos de idade. Que as emoções dominam ele. Né? O Espírito Santo precisa dominar você. Por último, minha fé permanece firme diante das adversidades? Eu já ouvi algumas vezes, por favor, se foi você que me falou isso uma vez, não se sinta constrangido, eu entendo, mas só para mérito de didático, vamos falar disso aqui, né? Ah, pastor, estava com uns problemas lá em casa, ela nem foi pro culto. Ah, eu estava passando umas dificuldades, nem fui para a igreja. Minha fé permanece firme na adversidade? Quem é que pode te ajudar na sua adversidade? Ah, irmão, eu nem vou orar porque minha cabeça está muito cheia. Ué? Não cola. Não faz sentido. Ou Deus tem o domínio completo da nossa vida, ou calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos dar as mãos e vamos chegar lá. Até que ele domine tudo. Né? Eu lembro de uma expressão, e termino com ela, de Abner. Quando Davi foi reinar, e agora Esbocete estava para morrer, né? E Abner sai fazendo campanha para Davi. Ele vai lá, conversa com Davi, todo mundo fica olhando como é que vai ser. Abner era capitão de Saul, e agora veio falar com Davi. Diz que Davi faz um banquete para Abner. Que Abner se derrete por Davi, ele cai de amores por Davi. Então, esse cara é... Ô, meu, depois de tudo que a gente passou, o cara faz um banquete para mim. E aí ele combina. Fala, ó, vou sair por aí fazendo campanha para você. E Davi até adverte ele, não precisa, meu amigo, tal, né? Eu não vou fazer campanha para você. Não, você vai ser rei agora. E sai com o cavalo dele em todos os lugares. Ele chega para os principais de Israel, as outras tribos, que ele só estava reinando em Hebron agora, por enquanto, só estava rei sobre Judá. Ele reúne todas as tribos e fala assim, escuta, não era Davi que saía para as guerras com a gente? Não era ele que vencia as batalhas por Israel? Ei, faze-o agora rei sobre tudo. Faze-o agora rei sobre tudo. Né? É uma expressão messiânica. Né? Ó, não é Jesus que te mantém vivo? Não é ele que já impediu você de cometer tanta besteira na vida? Não é ele que guardou, não é ele que salvou a sua vida? Faz ele rei sobre tudo. Glória a Deus. Faz ele rei sobre a vida inteira. Vive com essa convicção. Não deixa um pedaço da sua vida sem Jesus reinar, não. Não deixa nenhuma província rebelde. Não permita que tenha alguma província rebelde em você. Entrega tudo. Entrega a sua vida inteira. Né? Não só em junho, né? De janeiro a dezembro. Entrega a sua vida por completo.
em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai celebrar muito fazer essa decisão, em nome de Jesus. Por mais que vai te custar, tá? Eu posso estar falando uma coisa pra você, que aprendi inclusive essa expressão com o Raul, né? Mas a pessoa fala assim, larguei tudo para seguir Jesus. Ela, tudo o quê? Tudo que você largou, né? Larguei tudo para servir Jesus. Que deu tudo. Tudo é dele, né? Assim, né? Tinha umas redes furadas. Às vezes furado e tal, sabe? Né? Pepino, problema. Né? Mas entenda isso, né? Que para seguir Jesus vai lhe custar tudo. Vai lhe custar tudo. Qual que é o preço para seguir Jesus? Entregar tudo. Uma renúncia completa da vida. Né? Tem que entregar. A renúncia completa da vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. De pé por gentileza, nós vamos fazer uma oração. Se você trouxe as suas premissas, entregue aqui para o presbítero Raul, que eu vou deixar com ele aqui por enquanto, para depois eu pegar. Se você não trouxe, você pode fazer pela internet também as suas primícias. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Bom, Henrique, o senhor quer fazer essa oração por nós, entregando o mês de junho e também já a alimentação, que a gente preparou uma sopinha ali para você tomar junto comigo.